Hoje o Papo com Ela fala sobre o uso de tecnologia por crianças e adolescentes. Até que ponto isso é legal e até que ponto essa prática também pode trazer prejuízos para esses indivíduos. E para esse bate-papo a gente recebe aqui nos estúdios o coordenador do curso de jornalismo da UFMT e também pesquisador Tiago Cury e a psicóloga Priscila Padilha. Priscila, antes do intervalo a gente falava um pouquinho sobre como essas relações se modificaram, né? E eu queria que a gente pudesse falar do que é preciso que esses pais resgatem no intuito de ter conteúdo a oferecer a esses filhos para que se torne interessante também estar fora do celular, fora do notebook, né? Fora do tablet. Tem vários recursos que os pais podem utilizar, né? Trazer de volta os jogos de tabuleiro com as crianças maiores, né? Com os pequenininhos, montar pecinhas, montar quebra-cabeça, sentar no chão, brincar, levar para fora, né? Às vezes no condomínio tem lá tantos espaços para se estar com a família, tantos parques bonitos que nós temos agora na nossa cidade, né? Que a gente pode levar a família, fazer piqueniques, trazer de volta aquelas coisas que nós mesmos, quando éramos crianças, fazíamos para fazer com os nossos filhos. Se a gente for ouvir as musiquinhas que eles cantam, as brincadeiras que eles fazem, muitas a gente também brincava, a gente também fazia. Eles aprendem na escola e trazem para casa. Por que não ir lá e brincar com eles também? E eles querem isso. Quando um pai e uma mãe para brincar com seu filho, ele para. Eu tenho 2 filhos pequenos e isso é notório em casa. Eles também gostam de celular, também gostam de videozinho de YouTube. Mas quando eu vou lá para o meio da sala e sento com eles e começo a brincar, eles param e vêm para cima de mim. Então, os filhos querem esse contato com os pais, eles desejam esse relacionamento. É só os pais pararem e fazerem isso. Tiago, como você enxerga o papel da comunicação nesse processo de levar o conhecimento, né, para que a nossa sociedade possa refletir sobre esse uso das tecnologias nos dias atuais? O jornalismo pode contribuir bastante, não é? A gente tem muitos canais de TV também que são educativos e que podem também trazer muitas instruções, muitas orientações, não é? De como trabalhar essa relação com as novas tecnologias que estão aí em grandes quantidades, né? Muito acessíveis, né? Muito próximas de nós. E a gente acredita também que a escola continua tendo um papel central no sentido de educar essas crianças, não é, que hoje lidam com essas tecnologias, para que isso se torne um ciclo vicioso, virtuoso, não é, no caso, e que a gente consiga levar esses conhecimentos, enfim, a forma mais adequada de se fazer o uso desses equipamentos sempre adiante. Então, eu entendo que é um trabalho em 2 frentes mesmo, né? Você tem o trabalho dentro de casa, já que as crianças não ficam o tempo todo na escola, não é? De cuidado que os pais têm que ter com o uso que as crianças fazem desses equipamentos, no sentido de não permitir que o celular seja, como no texto de abertura, né? Uma forma de fazer com que a gente não precise prestar atenção naquilo que os filhos e as filhas estão fazendo. Um substituto dos pais, na verdade, Exatamente, né? Uma forma de preencher um tempo. Porque se o celular for tido só como um equipamento para diversão, na diversão tudo é permitido, não é? E a gente sabe que muitos conteúdos e muitos comandos dos equipamentos podem ser nocivos às crianças, então é bom ter cuidado. Da mesma forma, as crianças também não passam o tempo todo em casa. Então é por isso que a gente insiste na ideia de que a escola também precisa tomar para si a responsabilidade de trabalhar dentro do ambiente escolar a melhor forma de fazer uso desses equipamentos. Infelizmente, a escola ainda está retardando em fazer isso e também, por outro lado, os pais estão um pouco se recusando claro, fazer com que a criança interaja com o equipamento. Isso não é, né, o celular não é algo negativo, negativo é o uso que a gente pode fazer dele, né? Mas me parece que tanto pais como escola estão se furtando do dever de instruir qual a melhor forma de se usar, no caso aí um telefone celular, mas poderia ser qualquer outro
recurso Meio tecnológico. eletrônico, né? Priscila, você falou um pouquinho para a gente no primeiro bloco sobre os riscos dessas crianças estarem expostas, por exemplo, na internet, à ação de pessoas de má índole. Eu queria que você pudesse falar um pouco para a gente também sobre os prejuízos no desenvolvimento escolar, os prejuízos na saúde física, na saúde mental e emocional dessas crianças, quando se veem realmente viciadas, né, em jogos eletrônicos, nesse uso do celular ou do tablet, enfim, de jogos violentos que a gente tem hoje à disposição, né? Com certeza, né? O físico a gente já vê, né? Visivelmente ali a questão dos olhos, da luminosidade excessiva. Às vezes a criança ela está tendo mais dificuldade para dormir por tanta estimulação de iluminação mesmo. A postura, né, que fica ali, a própria coluna, o ombro, o pescoço. O psicológico dessa necessidade cada vez maior de estimulação mental que ele precisa, como uma droga mesmo. Ele, no momento, ele consegue jogar ali por meia hora. Daqui a pouco não é mais suficiente, ele quer jogar uma. Daqui a pouco não é mais suficiente, quer duas, três, e continua ali naquela necessidade cada vez maior. É uma superestimulação que acontece? Sim, acontece uma superestimulação. É muita informação. Para um bebezinho, para uma criancinha, muita luz, muita cor, muito movimento acelerado. E nos jogos, então, nem se fala, né? Ele está ali exigindo daquela criança, exigindo daquele adolescente uma concentração extrema para que ele consiga acertar o alvo, e quando envolve aí aqueles jogos violentos, ainda toda aquela sensação, aquela adrenalina de matar alguém, de ver sangue, e aquilo começa, lógico, a influenciar muito o psicológico. E o social também, porque aí vai gerar um isolamento, ele vai precisar cada vez mais ser melhor no jogo, então para ser melhor eu tenho que ficar mais tempo, eu tenho que vencer mais. Se eu parar de jogar, o meu colega, aquele que joga comigo, vai me superar. Então essa necessidade de ser melhor, de se superar, o isolamento social, físico, ali dentro do jogo eles até constroem uma comunidade, né, de jogadores, de amigos, mas eles só se encontram ali. Se eles pelo menos depois do jogo saíssem, fossem brincar juntos, jogar uma bola fisicamente juntos, seria legal. Mas o ruim é que esse relacionamento é só ali virtual. Então geram muitos problemas. Quando a gente fala dessa superestimulação nesse meio eletrônico, isso também traz um desinteresse pelo ritmo que a escola traz para esse aprendizado? Total, total. Porque aí se torna muito monótono o outro estilo, né? Muito lento, muito sem cor, muito sem atividade. E aquilo se torna, lógico, menos atrativo. O cérebro está precisando de coisas mais agitadas, mais animadas, mais envolventes. E gera um desinteresse muito grande pelos estudos. Eu atendi casos esse ano de de adolescentes que desistiram dos estudos. Que passavam tanto tempo jogando, de madrugada, não tinham mais energia de manhã para acordar para ir para a escola. E aí vai para a escola, acha cansativa, acha monótona aquela aula, perde o interesse realmente, com certeza. Tiago, o que você pôde observar na relação dessas crianças do Mata-Cavalo com as tecnologias nesse sentido, né? De jogos, de internet. Existe uma diferença no viver dessas crianças que têm uma dificuldade maior de ter acesso a esse tipo de ferramenta, como você bem disse para a gente, né? Pela dificuldade de sinal de internet e tudo mais. O que você pôde observar na sua pesquisa em relação a isso? A vivência deles com os equipamentos é distinta de uma criança que vive num ambiente urbano, né? Em momentos anteriores à pesquisa do doutorado, eu também tive a oportunidade de participar de outros projetos atendendo escolas rurais e urbanas, né, de caráter público, né, da educação básica pública. E a gente nota que existe essa diferença, não é? Então, é como se, do ponto de vista da diversão, o repertório, né, de quem está na cidade, desfrutando de um equipamento, tendo um poder aquisitivo melhor, desfrutando de um equipamento melhor, e de internet também, esse repertório é maior, né?
O que, por outro lado, foi muito benéfico para a gente ao chegar a Mata Cavalo, pois encontramos ali crianças que estavam muito dispostas a levar adiante a ideia que nós colocamos, né? Porque a gente levou uma ideia e, a partir daí, a construção, né? Quer dizer, todos os conteúdos, todos os materiais produzidos ficariam, como de fato ficou, a cargo deles, né? Então, quer dizer, sob esse aspecto, a gente encontrou ali crianças que tinham, claro, dispositivos muito abaixo da capacidade que a gente encontra no mundo da cidade, não é? Até isso explica também o fato deles fazerem pouco uso do vídeo, por exemplo, já que pesa demais, as memórias são mais, né, curtas, né? Então, isso a gente também pôde concluir. A preferência por foto também passa por isso, né? Por você estar numa comunidade muito carente que não tem condições de ter um celular bom. E o fato também da internet ser muito precária, inclusive no ambiente da escola, né? Isso passa por exemplo, brincar mais com os amigos, ter ainda vivas brincadeiras que a gente fazia na nossa época, né? Por exemplo, pega-pega, rouba-bandeira, enfim, ter essa atividade que acaba tendo uma movimentação física maior, vamos dizer assim. Sim. A realidade, o dia a dia deles na comunidade ainda mantém muito da tradição, né? Principalmente no ambiente de casa. Como cada família ali também mora a uma certa distância uma da outra, então a interação pelo menos entre as crianças, acaba acontecendo na escola, não é? Sim. Mas a realidade doméstica, não é? Quer dizer, quando cada um está na sua casa, pelo fato do celular não ser frequentemente recorrido, né, para jogos ou para outras finalidades, acaba-se então ainda tendo uma relação dentro de casa, na comunidade rural, que na cidade, né, a gente já não consegue mais ver, ou até ver, mas com certa dificuldade. No seu entendimento, o fato dessas crianças não terem tido o uso dos celulares como nós temos nas crianças da cidade, que já é um uso viciado, facilita esse processo de educação no uso, né? De definir uma utilização que seja benéfica mesmo? Sim, isso ficou muito claro porque, para reunir todo o conteúdo produzido ao longo da pesquisa, a gente criou um grupo de WhatsApp para que as pessoas pudessem compartilhar, não é, o que iam produzindo entre si e comigo também. Razão até pela qual muitos não conheciam determinadas partes do Quilombo e passaram a conhecer graças ao compartilhamento dos colegas, né? Então, quer dizer, o que nós observamos? Que, por exemplo, esse grupo de WhatsApp não virou aquilo que praticamente todos os grupos viram, né? Quer dizer, que é um lugar ali para você compartilhar qualquer tipo de conteúdo. Eles conseguiram muito rapidamente ter a consciência de que aquele espaço era um espaço para se compartilhar um certo tipo de produção, né? Um certo tipo de material, dando a entender a gente que, ao contrário do que acontece muito, principalmente dentro das cidades, eles não estão contaminados por essa necessidade de compartilhar qualquer coisa em qualquer grupo, né? Então isso ficou muito notório. Priscila, para que a gente possa encerrar a nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais, principalmente, sobre esse comprometimento que eles precisam ter até para garantir a saúde integral desses filhos no que diz respeito a essa relação com esse meio digital. Os pais, meu recado para vocês, pais que estão aí em casa nos assistindo, é que vocês realmente se empenhem, se importem em colocar os limites para os seus filhos e para si mesmos, porque nós mesmos, nós pais, nós adultos, também estamos com uma necessidade de estar no celular o tempo todo. Isso não é prejudicial só para os nossos filhos, é para nós também. E se a gente largar a mão do nosso aparelho e pegar os dos nossos filhos e colocar no cantinho e decidir tomar o rumo da nossa família, decidir o que é importante, o que é bom para a nossa família, com certeza a gente vai colocar todo mundo no trilho. Isso é muito valioso, muito importante. A gente não precisa esperar
ter uma patologia dentro de casa, um problema grave para poder tomar alguma atitude. Vamos tomar essa atitude já. É importante para você, para sua família, para os seus filhos, com certeza. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Papo com Elas. Obrigada. E hoje o Papo com Ela falou sobre o uso das tecnologias por crianças, adolescentes e também pelos adultos, contando com a participação do pesquisador e coordenador do curso de jornalismo da UFMT, o Thiago Cury, e a psicóloga Priscila Padilha. Para você que é amante de poesia, a dica literária de hoje fala sobre Asas de Ícaro, versos e enamoramento e seus antônimos. Trabalho assinado por Ivens Scaff Cuiabana. O exemplar é uma ode às paixões e ao amor romântico, sejam eles aquecidos ou contrariados. O poeta está todo ali em seus poemas, em suas queixas, em suas narrativas, vividas ou ouvidas. Ivens é poeta, médico, professor, escritor infanto-juvenil e ocupante da cadeira número 7 da Academia Mato Grossense de Letras. Gostou do livro? Ele pode ser adquirido no site da editora Entre Linhas. Vamos a um breve intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho.